Bom, nesse vídeo nós vamos falar especificamente da responsabilidade civil do engenheiro. O que significa isso? Como eu havia comentado para vocês, existe toda uma espécie, digamos, de responsabilidade, que pode ser civil, criminal, técnica, administrativa, trabalhista ou ética, certo? Dentre, então, dessas responsabilidades, nós temos a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela pode ser considerada de duas formas, como responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva. Quando eu estou especificamente falando da responsabilidade profissional, eu vou tratar dela como responsabilidade objetiva. Por quê? Eu já vou explicar mais detalhadamente, lendo inclusive a própria lei sobre isso, mas basicamente, quando o engenheiro está atuando na sua profissão, ele não tem a possibilidade de responder só por culpa ou só por dolo. Se acontecer, ou seja, se houver o dano e se comprovar o nexo causal do dano com a conduta do engenheiro, a responsabilidade está configurada. Então, basicamente, o profissional, ele deve obedecer às normas vigentes, atendo-se aos limites de sua atribuição e saberes profissionais. O que é a responsabilidade objetiva de acordo com o Código Civil de 2002? Está previsto no artigo 927, que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E daí nós temos o parágrafo único, que é o que a gente está falando mais especificamente. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, ok? Nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para direitos de outrem. Então, a responsabilidade objetiva do engenheiro, quando ele está executando algo na sua área profissional, e daí isso também vai se aplicar às empresas da área da engenharia, ela é considerada objetiva. Isso quer dizer que ele terá a responsabilidade de reparar o dano, independente de verificar se ele foi culpado ou não por aquele dano. Mas sim, o que vai ser verificado é se ele atuou, ou seja, se houve uma conduta dele, ou se houve uma omissão dele para que aquele dano ocorresse. Ok? Então é isso que a gente chama de responsabilidade objetiva. Eu não vejo se ele tinha vontade ou não de fazer aquilo lá, eu não vejo se ele é culpado, etc. disso. Eu vou verificar especificamente se aconteceu o dano, se a conduta, seja ela omissão ou ação, causaram esse dano. Quando, nessas situações específicas, o engenheiro pode ser eximido da responsabilidade? Quando houver culpa exclusiva da vítima e quando houver, em situações muito específicas, o que a gente chama de caso fortuito ou força maior. O que é isso? Algumas situações pode acontecer que o engenheiro ele agiu adequadamente, mas a vítima, ela, por sua própria conta, ela agiu de forma inadequada e o dano ocorreu por culpa exclusiva dela. Imagina, por exemplo, uma situação de dia a dia, que você está andando numa rodovia, está respeitando o limite de velocidade e de repente alguém resolve sentar no meio da rodovia. Bom, essa pessoa que sentou no meio da rodovia, ela está violando a norma, de andar adequadamente, de trafegar a pé. Se acontecer algum acidente decorrente disso, pode-se verificar ou pode-se questionar que houve uma culpa exclusiva da vítima, porque o autor estava dentro da velocidade, ele tentou ao máximo frear, por exemplo, mas a vítima impediu que ele pudesse ter uma conduta diversa dessa. Então essa é uma situação de excludente por culpa exclusiva da vítima. Outra situação, que daí poderia se chamar de caso fortuito ou força maior. O que são esses casos? São situações em que a natureza, por exemplo, então imagina alguma coisa que eu não tenho como prever, e mesmo que eu previsse, eu não tenho como evitar. A natureza, portanto, assim, pode ter causado uma enchente. Essa enchente ela era muito desproporcional ao que poderia ser previsto para aquela área. E todas as medidas que haviam sido tomadas corretamente não foram suficientes ou eficazes para evitar uma catástrofe. Nessas situações,
específicas, pode-se dizer que há uma excludente, então, da responsabilidade, porque foi feito tudo o que era necessário e aquilo que aconteceu era tão imprevisível, e mesmo que imprevisível, era impossível de ser evitado, que não há como atribuir a responsabilidade. Então a gente tem, no caso de caso fortuito e de força maior, a imprevisibilidade e, quando previsível, a impossibilidade de evitar aquilo. Então, essas três situações são aquelas que podem excluir a responsabilidade do engenheiro no caso específico da responsabilidade objetiva. Além dessa situação, nós temos a responsabilidade normal, que todos nós estamos atrelados, que é a responsabilidade que a gente chama de subjetiva. É a que está prevista no artigo 186 do Código Civil, que diz o seguinte: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ele comete ato ilícito. Então, uma pessoa ela vai ter a obrigação de reparar o dano que causou a outrem, se o causou por uma ação ou omissão voluntária, e se essa pode ser, por exemplo, também por negligência ou imprudência. É isso que a gente chama de responsabilidade subjetiva. Quer dizer, por um lado, a gente chama de dolo, quer dizer, eu tinha vontade de fazer. É um exemplo que eu dou geralmente em aula. Você viu aquela pessoa passando, você estava de carro, você não gosta daquela pessoa e você vai lá e bate o carro da pessoa. Nesse caso, houve dolo, ou seja, eu queria bater o carro. Tem responsabilidade. Tem outras situações que não é que eu queria bater naquele carro ou naquela pessoa, mas eu posso ter agido com negligência ou imprudência. O que é imprudência? Imprudente é quando eu não estou observando as questões ou os limites seguros para agir. Imagina, por exemplo, numa estrada, ao invés de eu estar aos 80 por hora, eu estava a 180. Então eu estava agindo de forma totalmente imprudente. E, nesse caso, se acontecer algum tipo de acidente, eu vou ser responsabilizado por culpa, porque eu fui imprudente, porque eu estava a 180 quando o limite era 80. Negligência. Negligência, pegando novamente esse exemplo do carro, é quando, por exemplo, eu não tive o cuidado adequado ou não tive as cautelas necessárias. Imaginem que eu sei que eu deveria ter revisado o freio e não fui revisar. Estou andando de carro e de repente o freio falha e acontece um acidente. Nessa situação também eu vou responder por culpa, por negligência, porque eu deveria ter feito a manutenção do carro e não fiz. Essas situações, então, de dolo e culpa, elas são aplicadas a todas as pessoas, não só especificamente ao engenheiro. E todo mundo que agir por ação ou omissão voluntária e de forma negligente ou imprudente e violar direito e causar um dano a outro por isso, vai responder pela conduta. Só para finalizar, voltando ainda à responsabilidade objetiva, alguns julgados que estão no nosso material podem dar uma explicação ou exemplificar melhor isso na área de engenharia. Mas, por exemplo, em uma situação específica que foi julgada no Tribunal de Justiça de São Paulo, aconteceu, por exemplo, uma prestação de serviços de empreitada global. Nessa construção que foi contratada por forma de empreitada global, houve a construção de uma casa específica e, na construção dessa casa, verificou-se defeito na estrutura da obra. Nesse caso, o tribunal entendeu que a responsabilidade objetiva e solidária do autor do projeto e da construtora, porque ambos tinham conhecimento, assumiram o risco do negócio e, ao construírem a casa, e eles fizeram uma empreitada global, eles não tiveram o cuidado de verificar todos os requisitos para fazer uma estrutura adequada da obra, e ela se apresentou defeituosa. Assim, nesse caso específico, tanto o autor da obra, ou seja, do projeto, o engenheiro, quanto a construtora, vão responder objetivamente e ambos de forma solidária. Daí vem duas coisinhas importantes para vocês saberem. Primeiro, qual que é a diferença entre a responsabilidade solidária e a subsidiária? Na responsabilidade solidária, ambos respondem de mão dada, ou seja, se um não paga, o outro paga. Essa é a lógica da responsabilidade solidária.
E eu posso estabelecer uma responsabilidade solidária ou subsidiária. Na subsidiária, primeiro eu condeno um. Se esse um não pagar, eu condeno o outro, ok? A condenação acontece. Se esse aqui não pagar, esse aqui paga. Essa é a subsidiária. Na solidária, os dois pagam juntinhos. Essa é uma das coisas importantes de saber. A outra, existem diversos tipos de contrato na área da engenharia. Eu posso fazer, por exemplo, um contrato só de prestação de serviço, um só de fornecimento de material, um de empreitada global. Cada um deles vai ter um tipo de cláusula ou a determinação das obrigações de forma específica. E aquele que é contratado, ele assume as obrigações que estão previstas nesse contrato. Portanto, tenham muito cuidado e observem o que significa cada um deles. Quando eu falo de empreitada global, quer dizer que vai ser prestado todo o serviço e vai ser fornecido todo o material. Quando eu só presto o serviço, eu só sou responsável pelo serviço. Eu vou ser responsável por aceitar um material de baixa qualidade e não mencionar isso. Mas eu, de qualquer maneira, se eu me obrigarem a utilizar, fazendo ressalva, a minha responsabilidade diminui. Agora, se minha responsabilidade é de fornecimento de material, eu sou responsável por ele. E quem presta o serviço já foge da minha competência. Então, são algumas situações que é importante você observar quando for fazer um contrato de prestação de serviço, ou de fornecimento de material, ou de empreitada global. Certo? Essas são algumas coisas, então, sobre a responsabilidade civil do engenheiro.